E o que acontece quando a gente morre? Pois é, nós temos várias opiniões religiosas, não religiosas. Eu vou colocá-las e vou dizer qual que eu me encaixo. Há algumas pessoas que, passando para os ateus modernos, morreu, acabou. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Então, o próprio... aquele Fernando Pessoa dizia, né? O que é o ser humano, senão um cadáver adiado que procria. Então, quer dizer... O cara é pessimista também. Pessimista, mas é verdade, né? Se morreu, acabou, vai morrer. Sim. Fatalista. Tem uma outra visão que acredita que não. Que você vai morrer, mas você já é uma alma. Essa visão vem do platonismo. Platão que desenvolveu essa questão da alma prisioneira no corpo e a dicotomia entre corpo e alma. E quando você morre, a alma volta para o mundo das ideias. Então, somando Platão com uma adequação da reencarnação, que era a transmigração de almas de Pitágoras, veio a ideia mais espírita, que você morre e a sua alma vai para um plano superior e lá vai ser decidido se você precisa... Você já veio de um plano superior e encarnou. Aí você morre. E se você tem dívidas para serem pagas, você vai reencarnar quantas vezes forem necessárias, até um momento que você já está num estágio que não precisa reencarnar mais e vai subindo de versão patamar. espírita. Okay. A linha kardecista. Ok. Espírita é bom definir. Linha kardecista. Kardecista. Você tinha, como eu falei também, a transmigração de almas pura de Pitágoras, que simplesmente um corpo sai de um corpo e entra por outro. Tem algumas religiões animistas da África que ainda acreditam nisso, sabe? Tanto é que eles têm os famosos zumbis, porque eles acreditam que o zumbi é uma forma de trazer a alma do corpo para ali. Os egípcios acreditavam que o faraó, por exemplo, podia continuar vivendo depois de morto nas estátuas e na múmia dele. Então é outra visão. Você tem aquela visão mais cristã medieval, que bebe nas fontes gregas e cristianiza Platão, especialmente Plotino, e pega toda aquela ideia Platão da alma e traz para dentro da religião cristã, dizendo que a alma é imortal, que é um dado platônico, e que a alma sendo imortal, quando você morre, você vai para o paraíso com Cristo. Ainda há também outros que dividiram esse pós-morte em vários estágios. Você pode ir para o limbo, para o purgatório, para o paraíso, para o inferno. Aí teve um conflito. Por quê? Aí agora eu vou entrando já na parte que eu e o Rodrigo acredito. Porque a Bíblia ensina a ressurreição da carne. Então, a grande pergunta que os teólogos medievais faziam, especialmente os católicos, antes da Reforma Protestante de 1517, o que eu faço com a ressurreição da carne? Se a pessoa morre e já vai para a visão beatífica de Deus, para o céu, para que ressuscitar? Porque o credo dizia lá, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, crê em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor, aí creio no Espírito Santo, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então é um dado cristão que a gente só vai ter a vida eterna depois da ressurreição da carne. Está no credo. E esse credo, embora seja chamado de credo católico, ele é baseado no credo apostólico do segundo século de Darré, do ensino dos 12 apóstolos. Então não é católico no sentido moderno da palavra. Okay. Ele vem desde ali. Então, para entrar na vida eterna, tem que ter a ressurreição da carne. Então a pergunta é, e o que acontece desde a minha morte até a ressurreição da carne? E a volta de Jesus vai acontecer na ressurreição da carne. Alguns teólogos católicos, como o ex-padre Leonardo Boff, ele dizia que, na verdade, não vai existir a volta de Jesus global que eu descrevi. Que Jesus volta para quem morre. Então a ressurreição da carne já se dá quando você morre. Você morre e vai para o céu. É aquilo que é a ressurreição da carne, que aquilo era apenas simbólico, mas o próprio catecismo não ensina isso. Quando a Reforma Protestante começou, Lutero, Wycliffe, Calvino, você tinha alguns grupos de reformadores que acreditavam na dormição da alma. Dormício em latim. Dormir? Dormir. Lógico que essa é uma alegoria. Sim. Quando você morre, desliga a chave geral e depois liga de novo. Ok. Seria mais ou menos assim. Quando Deus criou o homem, a Bíblia fala o seguinte, a receita da criação do homem é essa. Anota aí quem quiser fazer em casa. Criou Deus, pois, o homem do pó da terra. Então eu vou pegar essa caneca aqui, o pó da terra. Quer mais uma água? Aí eu vou aceitar. Tem mais duas. Obrigado, viu? Criou o homem do pó da terra. Obrigado. Soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Ok. Tá certo?
e o homem passou a ser alma vivente. Então, o que é o homem? É a soma do pó da terra mais o fôlego de vida que redunda em alma vivente. Ok. Então, se eu pegar essa receita do Gênesis, o homem não tem uma alma. Ele é uma nefesh hayah, como diz em hebraico, uma alma que vive. Uhum. Agora, para eu ter esse terceiro elemento, eu tenho que ter a junção dos dois. Se faltar isso aqui, não tem alma vivente. Ok. Se faltar isso aqui, não tem alma vivente. Outra ilustração, só para ficar bem didático, é a luz. Você tem a energia, você tem a lâmpada. Quando você junta a energia com a lâmpada, você tem a iluminação do estúdio aqui. Sim. Agora, se eu tirar a lâmpada, sua energia não dá luz. Não. Se eu tirar a energia, só a lâmpada não dá luz. Então, corpo mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Se você tirar o corpo, não tem alma vivente. Okay. Se você tirar o fôlego de vida, também não tem alma vivente. Okay. Então, nessa compreensão, quando o ser humano morre, separam o fôlego de vida que volta para Deus que o deu e o ser humano volta ao pó, porque ao pó ele veio. Então, a alma deixa de existir, assim como a luz deixa de existir quando eu tiro a energia da lâmpada. Deixa de existir provisoriamente. Por quê? Porque quando Cristo vier nas nuvens com poder e grande glória, Paulo fala o seguinte, em 1 Tessalonicenses, na carta aos Tessalonicenses: não fiquem entristecidos como aqueles que não têm esperança. Porque dada a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E Paulo fala um pouquinho antes disso. Nem todos dormiremos. Ele está falando da morte. Nem todos dormiremos, mas ressuscitados seremos quando ele vier. Quando Lázaro morreu e Jesus foi ressuscitá-lo, Jesus falou o seguinte: Lázaro dorme. E as pessoas começaram a rir, pensando que ele estava falando do sono normal, mas a Bíblia fala que ele estava falando do sono da morte. Então, tanto Jesus como Paulo compararam a morte a um sono. Sabe de onde vem a palavra cemitério? Não faço ideia. Quem deu o nome de cemitério para o lugar dos mortos foram os cristãos primitivos. Os gregos e romanos chamavam de necrópolis, cidade dos mortos. Os cristãos recusaram chamar o lugar dos defuntos de necrópolis. Eles preferiram chamar de koemiterion, em grego, que significa dormitório. Que coisa! Então, na minha concepção, a pessoa, quando morre, ela passa por um sono da morte, ela perde a consciência. Por isso que na minha crença, mas eu coloquei as outras que há aqui também, do espírita, claro. Do católico. Eu, Rodrigo, eu entendo que como a pessoa morre, não adianta mais eu rezar para ela, nem acender vela para a alma dela, nem pedir a Deus que dê um bom lugar para ela, porque ela está no pó da terra. E quando Jesus voltar nas nuvens do céu, ela vai ressuscitar. E até coloco um detalhe a mais, sem querer desfazer das outras formas de entender o assunto. Eu, Rodrigo, particularmente, eu acho que seria uma grande injustiça de Deus se ele permitisse alguns entrarem no paraíso antes dos outros. Imagina que uma mãe morreu e foi para o paraíso. E o marido casou com uma mulher que é uma péssima madrasta para as crianças. Ela está lá no céu, vendo as filhas sofrendo na mão de uma madrasta. Esse céu vai ser um inferno. Sim, é verdade. É como... eu vim aqui para ter paz, olha o que eu estou vendo. Eu não estou tendo paz. É como eu servir a melhor comida do mundo, mas você sabe que sua filha está na mão do traficante agora lá, com a arma na cabeça dela. Chega a ser até desrespeitoso. Imagina apenas numa comparação, a sua filha de 17 anos está na mão de um traficante com arma na cabeça. Eu falo assim: ô Celso, capaz eu trouxe agora aqui uma galinhada especial para você. Cadê a fome? Você fala assim: Rodrigo, além de ter fome, desculpa, você está me desrespeitando, eu não estou nem com clima para isso. Exatamente. E outra coisa, não seria amar todos da mesma maneira. Você está dando algum privilégio. Exatamente, para uns e não para outros, e um privilégio entre aspas, porque para mim pode ser o maior paraíso, se eu sei que minha filha está sofrendo lá. Então, por isso que eu entendo que todos os que morrem em Cristo dormem na sepultura,
Na volta de Jesus, ninguém vai entrar na frente. Ele vai ressuscitar os mortos, vamos reencontrar com aqueles que a morte arrancou de nós, deixando claro que essa é a visão que eu adoto, mas há outras visões no cristianismo distintas da minha, contrárias à minha. Eu dei um resumo aqui. Sim. E não quero ser soberbo sobre as outras. Agora, num ponto, todas as visões, seja a minha ou as demais que eu descrevi, se encontram. A vontade por aquele dia em que nunca mais eu precisarei visitar alguém num túmulo. Uau!